Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos ver as torcidas organizadas invadindo o centro de treinamento do Corinthians para cobrar jogadores que frequentam baladas e não rendem no campo, e também para conversar com o Osmar Stabile sobre vários assuntos. Então vamos para o vídeo? Boa tarde, Faraldo, bem-vindo ao nosso público do All que Ganha com a sua presença aí, Samir. E a organizada do Corinthians, a Gaviões, a 12, a Pavilhão, faltou as outras três, tem o prazer que eu nunca tive, assim, eu nunca entrei, o Samir nunca me convidou para tomar um café, que ele deve café há 5 anos, já eles recebem café toda hora, eles são abertos, recebem... Levei no UOL, já falei para você. Todo Tatuapé é muito longe do UOL. Mas enfim, agora falando sério sobre isso, acho previsível, acho que a gestão Augusto Melo surfou na popularidade enquanto teve as torcidas ao seu lado, e assim, é melhor ter as portas abertas do que invasão, né? Então, é mais ou menos isso, né? Então, tudo jeito que você dialoga, com o que você vende e tal, vamos ver o que vai ser pós. O que eu acho curioso, tentar resumir nesse destaque inicial, é que as imagens, assim, antigamente eram umas coisas feitas, você tinha que descobrir, né? O Faraldo é mais novo que a gente, tem que ficar lá de campana, conversar. Agora não. Chega nota oficial com a imagem, com crédito das torcidas que filmam, que entraram, que saíram, que falaram. Então até facilita o nosso trabalho, né? Eles já filmam, então, enfim. Mas o Osmar Stabile, que não foi eleito, né? Herdou a presidência, tá tateando aí com torcida, depois ainda mais desse episódio do Andrés na caixa, e aí acho que era melhor para ele abrir os portões do que ter os portões invadidos. É verdade. Olha só, vamos a algumas informações, por quê? Ainda não vazou nenhuma informação, né, tanto por parte da torcida, eles costumam soltar também uma nota, né, de como foi o encontro, não soltaram ainda. Houve um silêncio aí em relação ao que aconteceu agora à tarde, né, a gente nem sabe se eles estão lá ainda, né, não sei se o Faraldo tem alguma informação sobre isso, mas eu vou apurar o que eu fiquei sabendo antes, né, deles, né, estarem presentes lá no CT Joaquim Grava. O que me falaram, conversando com fontes que eu tenho dentro das organizadas, ia ser uma conversa num contexto geral, né, com todos ali presentes, mas eles iam ter conversas em particular com alguns jogadores e os jogadores, né, da listinha que eles têm ali, né, de jogadores que estão frequentando baladas em excesso, tá? Não é aquela coisa de controlar a vida, né, do profissional, do ser humano, não é nada disso. É só questão de bom senso, né, do cara não ir para uma balada na véspera de um jogo, porque a informação que eu recebi é que, inclusive eu colhi essas informações nas torcidas organizadas, né, teve balada também antes do jogo contra o Sport, não foi só aquela imagem que vazou, né, do pós-jogo, né, que na segunda-feira eles foram na festa de um influenciador e ali alguns jogadores estavam presentes, a gente pode até falar os nomes porque as imagens vazaram, o Carrídio, Héctor Hernandes e também o Rodrigo Garro. Aquilo ali causou assim, uma revolta nos torcedores, porque na terça-feira os caras estavam dentro do ônibus ainda, voltando de Recife, e as informações iam chegando de jogadores frequentando baladas. Então, alguns atletas, né, tiveram hoje uma reunião particular com os torcedores organizados. E um detalhe importante, né, que eu passei inclusive agora no de primeira, é que os torcedores organizados iam tomar um cuidado para que algum jogador do Corinthians não queira meter o pé, né, numa cobrança mais forte. Então eles iam tomar esse cuidado também, porque eles entendem que alguns jogadores parece que escolhem jogo, né, na visão deles, para estarem atuando, e entendem que podem muito bem usarem, né, uma reunião dessa com os torcedores organizados para alegar que estão com medo, insegurança, aquela coisa toda. Então eles iam tomar esse cuidado também, tá, para que isso não aconteça. Essas são as informações, né, de bastidores que eu tenho, né, sobre esse encontro, né. Eu vou tocar a bola pro Faraldo, se ele tiver alguma coisa para acrescentar, se não, eu queria o seu comentário sobre isso, Faraldo. O que você acha, né, dessa questão aí, dessa reunião e desses bastidores que eu trouxe aí, que podem, né, ter acontecido no encontro aí das organizadas com o elenco? Assim, de forma geral, até como um destaque inicial, não só para esse episódio de hoje, mas porque foi a semana, porque está sendo a semana do Corinthians, antes de um jogo importantíssimo e difícil, né, contra o líder do campeonato, o Flamengo.
eu acho que é muito triste para o torcedor corintiano ver o Corinthians nesse cenário, nesse tipo de noticiário, em paralelo a mais um feito, esportivamente falando, grandioso do arquirrival, né? Para trazer para o esporte, para o futebol em si, é muito triste ver o Corinthians afundado em noticiário de, se não invasão, mas a famosa visitinha, o cafezinho no CT, problemas com dívida de jogador, né? Vai surgindo uma por semana agora, tipo, de cobrança ali via FIFA, decorrente de diferentes presidentes que o Corinthians teve aí no passado recente. Fica uma sensação de um buraco cada vez maior, né? Acho que o final, o fundo do poço é sempre maior do que a gente imagina, e em paralelo ver trabalhos bem feitos, principalmente no arquirrival ou no próprio próximo adversário de domingo, eu acho que é o que mais frustra o torcedor e faz até o torcedor organizado se sentir no direito, não que necessariamente ele tenha esse direito, mas se sentir no direito de ir lá bater na porta do CT e entrar para cobrar jogadores e tudo mais. A gente vai falar mais especificamente sobre a questão da balada, Samir? Só para saber se eu falo agora. Vamos, manda bala aí, que você quiser falar sobre a balada. Não, porque a balada provocou, né? As duas coisas estão linkadas, né? A balada principalmente provocou essa visita hoje ao CT Joaquim Grava. Acho que se não tivesse vazado aquelas imagens, né, da segunda-feira, talvez os torcedores nem estariam hoje no CT Joaquim Grava, Faraldo. E acho que é uma conjuntura de fatores também, né? Eu ouvi de pessoas, não pessoas que entraram no CT, mas pessoas próximas às que entraram no CT, de que esse turbilhão de notícias relacionadas à parte política do clube, a presença do Andrés na reunião ali de negociação com a Caixa, né? Pela dívida da Neoquímica Arena, essas próprias novas dívidas, de cobranças de dívidas relacionadas à compra de jogadores que podem virar novos transfer ban ou até punição esportiva, né, perda de pontos, rebaixamento, essas coisas, tudo isso se mistura e faz o torcedor ir lá cobrar, né, e aí chega num momento que talvez tenham tantos alvos que quem vai lá cobrar não sabe nem direito quem cobrar, e aí estoura naturalmente nos jogadores, muito em função também desse episódio da balada. Particularmente sobre o episódio da balada, eu não vejo muito, eu não vejo problema na balada em si, principalmente em se tratando de jogadores que não estavam relacionados para o jogo contra o Sport, mas eu acho que simboliza um Corinthians descompromissado com o Brasileirão, sabe? A gente sabe por outros motivos que há sim um descompromisso desse elenco do Corinthians, do clube de forma geral, com a competição, ainda mais se apegando à perspectiva de lá em dezembro disputar as semifinais da Copa do Brasil, mas eu acho que... Fala aí, Vitão. Não, só queria, primeiro, o Faraldo não está acostumado a fazer live com o Samir, explicar para ele que o Samir é uma espécie de Oscar Maroni do jornalismo. Tudo da vida noturna interessa ao nosso Samir Carvalho. Mas, assim, eu concordo com você. Eu até te interrompi, eu peço desculpa, eu concordo com o seu auxílio inteiro. Imagina. Eu acho que o que o cara faz na folga, ainda mais se ele não vai jogar, interessa pouco, mas, ao mesmo tempo, sem ser paradoxal, sublinha o desinteresse, e o Samir diz que alguns torcedores entendem que os caras escolhem jogo. Acho que qualquer torcedor que viva na Terra, que não esteja em Nárnia ouvindo Planet Ramp, numa viagem louca, consegue entender isso. Que é muito claro. Pink Floyd. É muito claro que eles escolhem jogo. Isso aí não precisa ser o ar. Aliás, o Planet Ramp tinha um Binegão. Eu tô dizendo também, não sou torcedor organizado, nem fui do CT hoje, mas eles escolhem jogo, isso qualquer pessoa enxerga, meu caro Samir Maroni. Aliás, o Planet Ramp tinha o Binegão, nós temos o Guinegão, tá? Olha só, não, em relação à balada, eu acho que a gente tem que... B2, mas manter o respeito, não. Acho que... não, o Binegão tinha fazia um D2 lá, né, com o Marcelo, e o Guinegão vai fazer um 2 ali com o Yuri Alberto Domingo. Em relação à balada, acho que a gente tem que encontrar o equilíbrio, né? O equilíbrio para análise. Porque tem gente que acha, todo mundo faz o que quer. E tem gente que é radical. O cara não pode curtir. Não existe isso. A vida, né? Imagine o Vitão sem a Maria Mole dele nas sextas-feiras à noite. Entendeu? Não tem como a vida ser só trabalhar. Você tem que curtir. Isso não existe. Inclusive... balada, o solteiro, né? O casado, o cara vai querer ir para um restaurante, enfim, o solteiro quer ir para uma balada. Mas assim, eu prego muito bom senso. Eu acho que
na profissão, né? O jogador de futebol ganha muito, tem ônus e bônus, pô. Os caras são pessoas públicas, né? Eles têm as suas vantagens, onde vão são bem recebidos, aquela coisa toda, mas é ônus e bônus. Numa fase ruim, né? Por exemplo, vai pra balada, eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, vai pra balada. Se os caras te encontrarem na balada, vai querer foto, vai rolar abraço, não tem problema. Vai pra balada depois que venceu o Fluminense no Maracanã. Não precisa nem falar um Palmeiras. Não vai ter problema. Se encontrar um jogador do Corinthians na noite lá no Rio de Janeiro, enfim, em qualquer lugar, não tem problema. Ganhou do Fluminense fora de casa. Vai pra balada depois de eliminar o Atlético Paranaense, de vencer o Vasco em São Januário. Não vai ter problema. Só que os caras também têm que ter um mínimo de bom senso. Não dá pra você ir pra balada antes do jogo. Na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, soltei essa informação aqui na minha coluna no UOL, né? Os jogadores, o Corinthians jogou no sábado com o São Paulo, se arrastou em campo. Os caras foram pra balada da quinta pra sexta, da sexta pro sábado, porque não tinha concentração. E aí ficou esse questionamento, né, de concentração ou não. Então acho que o assunto balada, Vitão, é uma questão de bom senso só, né? Da gente não nem entrar na turma do que pode e do que não pode, né? Pelo menos entender que há tempo para todas as coisas na vida, né? Eu acrescento a palavra bom senso, a palavra inteligência, né? Porque assim, a gente pode discutir a filosofia de como o mundo deveria ser ou como o mundo é. Do jeito que o mundo assim, perdeu do Sport, que é um time que não tinha nenhuma vitória como mandante. Aliás, precisamos falar sobre isso, hein? Aliás, o Araldo não estava aqui. Meus parabéns na mesma hora, assim, né? Parabéns, você preveu o Apocalipse, né? Você é um estudioso da Bíblia, tinha lido o livro do Apocalipse, eu não tinha, então você previa que estava previsto lá para Recife o que aconteceu. Agora, assim, o mundo não é só... Tem imagens, né? Assim, não precisa. Esses caras têm uma vantagem, que eles têm oportunidade. Eles não é um trabalhador que tem que esperar uma escala 6x1 para ter um dia para sair à noite naquele dia quando cai o dinheiro, né? Eles podem sair outro dia, sair depois, ou sair de forma reservada, trazer as coisas. Então, assim, falta um pouco também de entender o momento e o que vai gerar, né? Então, assim, eu acho que além de bom senso, e eu concordo que, assim, atrapalha o cara, profissionalmente, se o cara não vai se relacionar pro jogo? Eu acho que não atrapalha, porque o jogo vai ser no outro domingo. Então, assim, esse meu ponto da balada. Não é que não pode, que cada um faz o que quer, não, porque jogo de futebol trabalha com o corpo, não é a gente. O jornalista não trabalha com o corpo. Então, o cara precisa ter um corpo pra jogar. Então, essa coisa que cada um faz o que quer na folga, não é verdade. Se na folga o cara se matar, ele não consegue jogar na hora do trabalho. Mas se o cara não ia trabalhar em campo, assim, não vejo problema nenhum. É porque, Vitão, eu acho que acaba caindo nessa questão, de novo, do descompromisso. É um descompromisso com a competição, mas é um descompromisso até com eles mesmos. Assim, eu vou citar um exemplo de um jogador que até em outros episódios, outras imagens, já também vazou aí em festas e na vida noturna, né? O Carrijo. O Carrijo tá passando pela lesão mais grave hoje do elenco do Corinthians. Pressupõe-se que se ele tem o interesse de voltar o mais rápido possível, ele é o primeiro interessado a cuidar do corpo dele. Cuidar do corpo dele é dormir cedo, é não beber, ainda que essas imagens não indiquem necessariamente que quem estava na festa estava bebendo coisa alcoólica e tal, mas percebe-se que ele não está no auge da preocupação com a condição física dele. E isso me faz pensar que a prioridade dos caras, e isso é meio óbvio, está na Copa do Brasil. E aí, Copa do Brasil, daqui a 2, 3 meses, então dane-se. E aí, joga como jogou contra o Sport se arrastando em campo, dane-se, como já tinha acontecido contra a Juventude, contra o São Paulo também, no episódio citado pelo Samir. Então, é mais isso que me pega, essa questão e que eu acho que pega o torcedor. Passa muito a imagem de um elenco descompromissado. Aí você faz um paralelo com um jogo lá em Recife. Muitos torcedores que estavam lá na Ilha do Retiro estavam que viajaram de São Paulo para Recife, além dos que já moram por lá. Aí você pensa, o cara se matou numa viagem, às vezes de ônibus, para ir daqui para Recife, e o elenco não tá nem aí? É isso que eu acho que chateia o torcedor, entendeu? Os caras estavam de atestado, né, Araldo? Os caras estavam de atestado, pô. Aí você pega o cara, você meteu um atestado na empresa, aí os caras te pegam na noite. Diga aí, Vitão. Não, uma coisa que o Paulo falou dos caras da estrada é uma coisa que eu penso sempre. Aliás, o primeiro jogo que eu fui na minha vida como torcedor foi no Pacaembu, Corinthians e Sport. Meu pai me levou para assistir. E qualquer jogo do Corinthians, vale para qualquer clube, nós estamos aqui na live do Corinthians para falar entre corintianos, falando para corintianos. Qualquer jogo, ainda que não seja mata-mata, que os caras escolhem, que não seja o contra o Palmeiras, tem algum pai que pela primeira vez na vida vai levar o filho no estádio.
e tem alguém que viajou para ver esse jogo. Então eu nunca esqueci, eu tinha 4 para 5 anos, Corinthians e Sport no Pacaembu. E alguém vai lembrar de Corinthians e Mirassol, ou 15 de Piracicaba e Corinthians, ou Corinthians e Vitória. Alguém, todo jogo, tem alguém que vai pela primeira vez no estádio com o pai, ou que alguém não tem dinheiro para ir todo jogo, fez uma viagem para ir naquele jogo. Então, assim, o cara entrou em campo, velho. É óbvio que não é uma final do Mundial contra o Chelsea, mas o cara tem que jogar sério. E o Corinthians escolhe jogo de forma declarada. Isso realmente é algo irritante. E não é nem só competição, né? Eu falei de competição, mas dentro do próprio brasileiro. Você vai ver a diferença de postura nesse domingo contra o Flamengo. Como já foi ali contra o Palmeiras também no final do mês passado. É notório mesmo. Virou um time copeiro, né? O Vitão falou da questão da balada, né? Eu falei bom senso e ele acrescentou a palavra inteligência. E aí me lembrou uma informação que eu recebi também das organizadas. O Memphis, eu acho que ia receber um alívio ali hoje. Acho que também o Memphis nem estaria ali no gramado, no campo. A gente não sabe onde foi a reunião exatamente, né? A gente vai pegar informações sobre isso, mais detalhes. Mas o que me falaram é que o Memphis, por exemplo, não tem imagens do Memphis em balada, não tem informações do Memphis em baladas na noite. Por quê? Primeiro porque na quinta-feira, né, os nomes, eu não vou citar aqui os nomes, tá? Mas criou até um apelido nas organizadas, né? Relacionado a Rio de Janeiro, né? E já para vocês terem alguma ideia, na quinta-feira tem corintiano em todo lugar, então, né, era uma festa aí que rolou na quinta que eles ficaram sabendo porque tinha gente lá de organizada, né, que viu e contou. Do Memphis ninguém nunca viu nada, então eles falam que do Memphis, beleza, o Memphis ele pode estar desfalcando o Corinthians, mas não está envolvido na noite, não tem imagem, não tem informação. E o Memphis é um cara inteligente. Aí que vem a palavra inteligente que eu peguei do Vitão. Por quê? O Memphis passa a semana toda postando foto. Ontem ele postou uma foto assistindo televisão. Tipo, ó, estou aqui vendo uma TVzinha de boa. Aí depois ele posta uma foto treinando. No outro dia jogando um pneu pra cima. Enfim, o Memphis de bobo não tem nada, né, Faraldo? Mas tem que ver até que fosse também. É lógico, daqui a pouco a torcida vai exigir foto com o Jornal do Dia, pra ver se a foto não é isso, Vitão, você tocou no ponto. Porque quem quer dar migué, eu não tô falando que é o caso do Memphis, mas quem quer dar migué, e aí eu vou mandar um abraço pra um amigo meu que tá assistindo aqui a live, ex-colega de meu timão, Samir, que também te acompanha bastante, é seu fã, o Matheus Quintino. Ele tá nos assistindo. E ele já teve um episódio aí de ter mandado. Sabe quando você pede pro pai mandar uma foto? Ó, pai, manda uma foto aí da TV da sala pra eu encaminhar pra não sei quem aqui pra falar que eu tô em casa. E aí postou e mandou uma foto. Então, assim, quem quer dar migué, dá migué. Um abraço pra Matheus Miguel Quintino. Que amigo que você tem, Matheus? O cara te deu no ar o nome e CPF, hein? Que amigo que você tem, Matheus? Que B.O. em Quintino, ainda envolvendo terceiros ainda, né? No crime. Esposa pra namorada, acabou agora o casamento, né? Sabia que você pode faturar falando o que você mais gosta? Futebol. Deixei o link fixado na descrição e nos comentários. Veja lá. Agora, o Memphis, ô Vitão, enfim, cara, se ele faz as coisas lá naquela cobertura luxuosa dele, problema dele, porque também, né, se o casado, porque daqui a pouco vão cobrar o cara, mas o Memphis não é bobo. Você acha que lá no hotel dele, lá onde ele está hospedado, ele não faz... Mas, meu amigo, aí também já é demais, porque o cara que é casado, eu sei que teve jogador do Corinthians casado que não saía do videogame e estava prejudicando a carreira dele, né? Eu até apelidei de como que era lá? Underboy, negócio lá. Eu dei um apelido pra ele brincando uma época, pra não falar o nome dele, né? Mas o cara também fica jogando videogame até de manhã, no outro dia tem que treinar. Então o que o cara faz na casa dele, né, Vitão? Aí também já não dá, né? E aí, qual a sua opinião sobre as organizadas cobrarem jogadores? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo.